O diabetes gestacional é uma das principais complicações da gravidez e a ocorrência dessa doença tem aumentado muito no mundo nos últimos anos. O diabetes é essencialmente o aumento das taxas de glicose no sangue da mãe, que leva a um aumento da glicose que é oferecida para o feto e tem, portanto, vários efeitos negativos dessa hiperglicemia fetal. Existem alguns fatores de risco para o diabetes gestacional, ou seja, algumas mulheres que são mais propensas a apresentar essa doença. De modo geral, são mulheres nos extremos da vida reprodutiva, como mulheres na faixa dos 40 anos e as adolescentes, mulheres com histórico familiar de diabetes, gestações provenientes de tratamento, como fertilização in vitro, e principalmente mulheres que têm maus hábitos alimentares, que engravidaram acima do peso e principalmente que ganham muito peso durante a gestação. Como se faz, então, o diagnóstico do diabetes gestacional? Existem algumas formas, mas a maior parte do mundo, como aqui no Brasil, segue o protocolo da Associação Americana de Diabetes. E o diagnóstico, então, pode ser feito ou no início da gestação, pela glicemia de jejum, que faz parte dos exames básicos que a mulher faz logo que descobre que está grávida. Se ela já apresenta uma glicemia alterada, pelo protocolo atual, ela já é classificada como tendo diabetes gestacional, mesmo sendo numa fase bem precoce. E, principalmente, o diagnóstico de diabetes acontece por volta de 24 a 28 semanas, que é o período adequado para a mulher realizar a curva glicêmica, ou seja, esse teste é padronizado para todas as gestantes, elas devem ir ao laboratório em jejum e coletar a taxa de glicose, a glicemia sanguínea, em jejum, depois ela toma uma dose fixa de glicose e faz a medida depois de 1 hora e de 2 horas. Existem valores de referência para cada uma dessas medidas, para o jejum, para depois de 1 hora e de 2 horas. E se a mulher teve pelo menos um valor alterado, ela também já ganha o diagnóstico de diabetes gestacional. O diabetes consiste, então, essencialmente em um aumento das taxas de glicose da mãe. Ou seja, quando a gente ingere um alimento, colocando de uma forma bem simples, ele é transformado em glicose e vai para a corrente sanguínea. E a gente absorve essa glicose através da insulina. O que acontece na gestação é um efeito fisiológico de resistência à insulina, ou seja, uma maior dificuldade da insulina agir. Isso acontece em todas as gestantes, mas naquelas em que esse efeito é mais pronunciado, isso é basicamente o diabetes gestacional, ou seja, a taxa de glicose da mãe fica persistentemente mais alta. Então, na medida em que a mãe tem mais dificuldade de jogar esse excesso de glicose na corrente sanguínea para dentro das células, e baixar esse nível de glicose, a mãe passa a oferecer para o feto e passar pela placenta uma taxa de glicose maior. Isso leva o feto a, recebendo muita glicose, produzir muita insulina. E a insulina é basicamente um hormônio anabolizante que faz o feto crescer muito, aumentar muito de peso e de tamanho. Por isso, esse é um dos principais efeitos negativos do diabetes gestacional. O bebê ficar muito grande, crescer muito e também aumentar muito a quantidade de líquido amniótico. Isso pode levar, então, primeiro, a complicações do parto, por um bebê maior, que naturalmente torna o parto possivelmente mais difícil, e principalmente a hipoglicemia neonatal, ou seja, quando o bebê nasce e acaba todo aquele excesso de glicose que ele recebia pelo cordão, o bebê vai mamar nos primeiros dias, só aquele colostrinho ralo que a mulher ainda tem, é muito comum que esse bebê que estava acostumado a receber muita glicose e a produzir muita insulina, faça hipoglicemia, ou seja, ele tem uma queda da glicose abrupta. E isso é uma complicação que leva o bebê para UTI, para receber um soro glicosado. Então esse é principalmente o efeito negativo do diabetes gestacional que pode acontecer no feto. Também já existem alguns estudos mostrando que bebês que nasceram de mães com diabetes gestacional podem ter ao longo da vida mais risco de terem doenças metabólicas, como excesso de peso, diabetes, hipertensão, entre outras. E as mulheres que tiveram diabetes gestacional, na sua maioria, não vão continuar diabéticas depois do parto. Esse é um efeito causado basicamente pela placenta. Então depois do parto, quando sai a placenta, a maioria das mulheres vão deixar de ser diabéticas. A gente tem sempre que fazer um exame de controle cerca de 1 mês e meio a 2 meses pós-parto para confirmar que essa mulher não continuou diabética, e o fato de ter tido diabetes gestacional aumenta o risco dessa mulher ao longo da vida de vir em algum momento se tornar diabética, e por isso é mais importante ainda para ela controlar os outros fatores de risco, como o excesso de peso, praticar exercícios físicos e ter outros hábitos saudáveis. E por fim, então, o que é que a gente faz? Como é que a gente lida com a mulher que teve o diagnóstico de diabetes gestacional? A primeira coisa é encaminhar para nutricionista. O tratamento da maioria das mulheres diabéticas vai ser só controlando a alimentação. E o segundo pilar do tratamento do diabetes é o controle glicêmico, ou seja, a mulher necessariamente precisa ter um daqueles aparelhinhos chamados de glicosímetros, em que ela pica o dedo, pega uma gotinha de sangue e faz a análise da glicemia. Por quê?
a gente precisa monitorar que essa glicemia esteja ficando dentro dos níveis normais. De modo geral, o efeito negativo do diabetes só acontece quando a glicemia fica persistentemente alterada, ou seja, aquilo que eu expliquei, fica passando sempre muita glicose para o feto. Se a mulher consegue seguir uma alimentação equilibrada, orientada pela nutricionista, e faz os controles glicêmicos e a glicemia tem se mantido normal, o efeito para o feto tende a ser muito pequeno ou talvez nenhum. É quase como se ela não tivesse o diabetes. Então, por isso é extremamente importante que a mulher tenha um acompanhamento de nutricionista e faça um controle glicêmico rigoroso. O que é o controle glicêmico? Basicamente, ela deve medir sempre a glicemia 4 vezes ao dia, em jejum, quando acorda, e depois das 3 principais refeições, do café, do almoço e do jantar. Se apenas a orientação alimentar não for suficiente para manter essas glicemias dentro do nível adequado, essa mulher necessariamente vai precisar usar insulina para manter as glicemias dentro da faixa adequada. Então, quando chega a ser necessário o uso da insulina, que é a minoria dos casos de diabetes, é fundamental que a mulher entenda que isso é extremamente importante para a boa evolução da gravidez, porque algumas mulheres, mesmo fazendo um controle rigoroso da alimentação, continuam tendo uma glicemia persistentemente alta, e é essencial que a gente consiga baixar essa glicemia usando insulina se for o caso. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Para você que está no início da gravidez ou planejando engravidar, é importante saber que além dos fatores que a gente não pode mudar, que são basicamente genéticos, a principal coisa que você pode fazer no sentido de evitar o diabetes é controlar o peso, ter uma boa alimentação e praticar exercícios físicos adequados, inclusive na gestação.